Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa série Juntos na Escuridão, a Cura da Alma. Para isso eu convido você, se não assistiu às outras partes, comece pela primeira parte, porque nós estamos dando continuidade, nós estamos dando sequência. Hoje eu preciso desmistificar algo que acontece muito no meio cristão. Quantas vezes você já não ouviu, talvez aconteceu até com você, ou talvez até você, por uma infelicidade e falta de sabedoria, falou, diante de uma pessoa numa tristeza profunda, até numa depressão, dizer, para com isso, isso é bobagem, isso é falta de oração, isso é falta de Deus. Eu queria na data de hoje provar para você que talvez não é bem assim. Oração sempre é importante. Estar em contato com Deus sempre é importante. Mas eu queria mostrar para você que a depressão e a tristeza vai muito mais profundo do que nós muitas vezes pensamos. Existe um livro, eu tenho este livro aqui na minha biblioteca, que foi lançado há pouco tempo atrás, um livro muito bom, chamado, e que dá nome a essa série, Juntos na Escuridão, que conta a história de cristãos que fizeram a diferença no mundo e que sofreram de depressão. Eu queria citar alguns na data de hoje, para você fazer uma reflexão e poder mudar o teu pensamento em relação a isso. Você sabia que Martinho Lutero, e você sabe quem foi Martinho Lutero, autor da Reforma Protestante, quando coloca as 95 teses na Catedral de Wittenberg, dizendo que o justo viverá pela fé, um homem que traduziu a Bíblia para o alemão, um homem que mudou a história, e hoje nós temos, do 31 de outubro, enquanto alguns festejam pelo Halloween, nós festejamos pela Reforma Protestante. Martinho Lutero sofria de depressões profundas. Ele conta que na solidão dele, quando a tristeza batia, ele tinha uma pocilga com porcos, ele ia e ele sentava e conversava com os porcos para poder aliviar as tristezas de dentro dele. Você já ouviu falar de David Brainerd? Se você gosta de missões, você já deve ter ouvido falar. David Brainerd foi um jovem principal responsável por levar o Evangelho de Cristo aos peles vermelhas, aos índios dos Estados Unidos. Só que ele não era uma pessoa inconsequente. Ele, antes de adentrar as matas, ele orava. E a biografia de David Brainerd conta que às vezes ele passava 10 horas deitado no chão antes de entrar na mata, pedindo a Deus graça para poder levar o Evangelho. E muitos índios chegaram ao conhecimento da verdade e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida por causa deste missionário. Um homem que morreu tão jovem, com 29 anos de tuberculose, e muito dela agravado exatamente pelas madrugadas frias que ele passava em oração. Para você ter uma noção como as coisas se interligam, David Brainerd casou com a filha de um grande avivalista americano, Jonathan Edwards. Quem nunca viu a obra Pecadores nas Mãos de um Deus Irado? E David Brainerd morreu com apenas 29 anos. Quando ele morre, ele deixa um diário. Ele escrevia ali todas as suas missões. Pois bem, John Wesley, uma figura notável, um avivalista britânico, quando perguntado a ele, indique um livro que mudou a sua vida. John Wesley diz, para mim, nenhum livro foi tão contundente e tão inspirador quanto a biografia e a história e o diário de David Brainerd. David Brainerd sofria de depressão profunda, muitas vezes pedindo a Deus a morte, achando que ela não prestava para nada,
achando que estava fazendo a obra relaxadamente, um homem que orava 10 horas algumas vezes antes de ir para a missão. Você já ouviu falar de John Bunyan? Não, mas talvez você ouviu falar de Peregrino, o livro, o segundo livro mais lido no mundo fora a Bíblia. John Bunyan passou 15 anos da sua vida preso, simplesmente porque diziam para ele, olha, nós não queremos que você pare de aceitar Jesus, nós queremos apenas que você pare de pregar Jesus nas praças. E sabe o que John Bunyan falava? Vocês podem me libertar hoje. Hoje mesmo vocês vão me ver pregando nas praças porque eu não consigo deixar de falar de Jesus. E ali ele escreveu muitos livros, entre eles o clássico O Peregrino, A Jornada até o Céu. Esse livro, Junto na Escuridão, revela cartas de John Bunyan lutando contra a depressão, lutando contra a tristeza profunda. Você já ouviu falar do príncipe dos pregadores, o grande pregador Charles Spurgeon, do qual muitos reformados pegam os seus escritos, autor de mais de 1000 sermões, um homem notável, de um conhecimento notável? Houve um gatilho na sua vida e contado na sua biografia que no momento em que ele estava pregando, estava apinhado, literalmente lotado de gente. E os seus concorrentes, querendo fazer um rebuliço, colocam fogo no fundo da igreja e ali pessoas foram pisoteadas e pessoas morreram. Depois daquele incidente, Charles Spurgeon nunca mais foi o mesmo. Aquilo foi o gatilho para uma tristeza profunda. Um homem que lutou profundamente contra a tristeza e a depressão durante toda a sua vida. Inclusive tem um livro muito interessante que é chamado A Depressão de Spurgeon. Um homem que orava a Deus, que é inspirado por Deus, mas muitas vezes tinha que se afastar por períodos para tratar a sua tristeza e a sua depressão. Você viu que talvez nós estejamos muito errados no que nós pensamos? Eu já falei que oração é fundamental e importante. Eu já falei que estar conectado com Deus é muito importante. Agora é muita presunção da minha parte chegar e dizer, não, isso é falta, depressão é falta de Deus, depressão é falta de oração. Depressão e tristeza profunda é algo muito mais profundo do que eu e você podemos imaginar. Até o momento em que Deus nos livre dela, em que nós passemos por ela. Aí nós começamos a entender o nosso próximo que está passando pelo mesmo. Então, baseado na história desses notáveis homens que mudaram a história da humanidade, que mudaram a história do cristianismo, que nós possamos ser cristãos mais responsáveis com aquilo que falamos e com aquilo que dizemos ao nosso irmão que está passando por esse tipo de coisa. Amanhã nós vamos dar continuidade à nossa série Juntos na Escuridão. Para isso, eu convido você a se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e não se esqueça, todos os dias, às 18 horas, nós temos um novo vídeo aqui no canal Cova dos Leões. Que Deus te abençoe grandemente.